Pessoal, tudo bem? Hoje vamos só esperando o Ricardo aparecer aqui para a gente começar, tá bom? Olá. O Ricardo apareceu. Ricardo, se você puder me mandar o convite aí, a gente já pode começar. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Oi, João. Oi, Pri. Valeu, boa. Boa noite. Oi, Milena. Ricardo, você consegue mandar a solicitação aí para mim? A gente começa. Oi, gente, tudo bem? Ô, Ricardo! E aí, Fernando, como que você tá? E aí, meu querido, tudo bem? E você, como é que tá? Jóia, graças a Deus. Que bom, fico muito feliz por você ter aceito o convite. Acho que vai ter muita coisa legal aí para o pessoal ouvir. Obrigado pelo convite também, foi um prazer, Fernando. Show de bola. Tá muito legal esse projeto seu com as lives aí, tá top, tá legal mesmo. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, só para contextualizar e explicar um pouquinho como é que vai funcionar a live hoje e por que eu estou fazendo essa série de encontros. Então, primeiro, a live hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho do Ricardo, para a gente entender como é que funciona o trabalho do preparador físico, e a ideia da live é justamente trazer uma linguagem mais acessível, trazer uma conversa um pouco mais próxima para aquelas pessoas que jogam vôlei, que conhecem vôlei, mas às vezes não está tão habituada com a linguagem do alto rendimento. Então, a ideia é trazer essa linguagem, essa conversa para um pouco mais perto, né? E a gente poder entender um pouco melhor, poder discutir um pouco melhor. E depois, no segundo momento, a gente vai responder algumas perguntas. Uma galera já mandou bastante pergunta para mim aqui nas redes sociais. E o pessoal pode ir mandando as perguntas aí também nos comentários, que depois a gente vai responder também. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu sou educador em atividades físicas e esportivas, do Sesc Jundiaí agora. Fui treinador de vôlei de praia também. Tenho uns 10 anos aí de trabalho com voleibol. E hoje a gente recebe o Ricardo que é preparador físico, foi do Bauru, né? E agora da seleção dominicana de voleibol. Acho que o Ricardo pode se apresentar melhor do que ninguém. Ricardo, com você. Antes de mais nada, de novo, obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer estar participando aí, cara. Já te acompanho também nas redes sociais aí, sempre fazendo um trabalho muito bom, por sinal. Obrigado. Eu sou preparador físico da seleção da República Dominicana, trabalho com a seleção adulta, faz um pouco mais de um ano que eu estou aqui. Estou desde 2019, início de 2019, e venho desenvolvendo o trabalho da preparação física aqui com a seleção adulta, um pouco mais de um ano, como eu disse. Vim em 2018 a convite do Marcos, fiquei 40 dias aqui fazendo um trabalho que eles foram para a Liga das Nações, fiquei aqui para conhecer um pouco como que era o país, o trabalho, enfim, o projeto e tudo mais. Aí no final de 2018 veio o convite do Marcos para assumir e trabalhar em definitivo com a seleção aqui, com eles. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente como foi sua trajetória, desde quando você começou a estudar, por que momentos você passou, por que instituições você passou pelo futebol também, que é bem comum. Como é que foi essa trajetória? Então, eu sou graduado em Educação Física, fiz especialização em Fisiologia do Exercício. Comecei a fazer mestrado na Unesp de Botucatu, mas não consegui dar sequência por conta de trabalho e tudo mais. Como a grande maioria dos formados em Educação Física, eu fui trabalhar em academia.
Então eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar, antes até de terminar a faculdade, comecei a trabalhar na Marathon, que você conhece, você que foi de Bauru. Então trabalhei muito tempo na Academia Marathon, aí sempre tive a vontade de trabalhar no esporte de alto rendimento, no futebol, como você disse. Mas nunca consegui trabalhar no futebol, tentei e tudo mais, mas infelizmente nunca consegui. O voleibol acabou aparecendo em 2015, foi quando entrou o voleibol na minha vida. Eu tinha tentado em 2014, 2013, alguma coisa, mas não consegui também. Em 2015, o Chico, que foi o técnico do vôlei Bauru, ele deu uma entrevista no Jornal da Cidade e no final da matéria ele coloca o e-mail dele. Aí no e-mail do Chico lá, eu pego e mando um e-mail pro Chico. Não conhecia o Chico, nunca nem tinha trocado uma palavra com ele, sabia? Conhecia o Chico de conhecer com uma grande maioria. Aí mandei um e-mail pro Chico, falei como eu gostava de trabalhar, mandei algumas ideias, enfim, tudo mais, falando que gostaria de ajudar. Ele me respondeu no mesmo dia o e-mail, falou: Ricardo, eu tô em Piracicaba, assim que eu chegar em Bauru, a gente toma um café junto e a gente conversa. Aí acabou não dando certo de sentar e conversar. Aí ele mandou o preparador, que era o preparador físico na época, que era o Welder, que até hoje, que trabalha no SESI e tudo mais. Ele mandou o Welder lá, falou: vai lá conversar com o Ricardo, e a gente fez faculdade junto, a gente estudamos juntos, eu e o Welder. Aí o Welder trocou uma ideia e falou: Ricardo, eu trabalho assim, assim, assado. Falei: não, Welder, tranquilo, eu quero só ajudar, quero estar junto ali, quero ver como que é e tudo mais. E eu fiquei em 2015 ali com eles, sendo um auxiliar do Welder, tal, fazendo a parte de preparação com jogadoras lesionadas, esse tipo de coisa. Aí o time acabou não indo muito bem, e você sabe como que funcionou, acabou mudando todo mundo ali, mandou o Chico embora e acabou trocando a comissão toda. Aí foi quando chegou os irmãos Kiviek, o Fabiano e o Marcos. Aí eu fui chamado pela diretoria, eles falaram: Ricardo, é o seguinte, eles vão trazer um preparador deles, a gente tentou convencer, e falar que tinha você, dar uma chance pro menino ali e tudo mais. Falou: tá bom. Daí eles me deram 3 meses pra ver se valia a pena ficar comigo ou não. Aí foi. Aí passou a temporada 2015, eles gostaram, começou 16, aí foi indo até que eu cheguei aqui. Que legal. Mais ou menos, o resumo da ópera é isso, mais ou menos. Bom, e antes de a gente começar a falar um pouco mais especificamente sobre o seu trabalho, né, a sua função, tem uma pergunta que eu achei bem legal, que você que tem essa vivência de trabalhar aqui no Brasil e também de trabalhar em um outro país, qual que é a sua visão, né, do voleibol nos 2 países? O que você nota de diferente e talvez coisas que poderiam casar e poderiam melhorar aqui e melhorar aí na República Dominicana, onde você está agora? Aqui, né, hoje, como já são quase não, um pouco mais de quase 12 anos, na verdade, que tem a metodologia dos brasileiros, que foi com a chegada do Marcos e do Wagner, que eles chegaram em 2008. Então, muita coisa aqui é como a gente trabalha no Brasil. Então, o método é muito parecido e muito igual com o do Brasil, por ser treinadores brasileiros. Hoje a gente está em 7 brasileiros aqui trabalhando. Então, desde dos técnicos até preparador físico, até fisioterapeuta, são brasileiros. Tem os dominicanos também. A escola dominicana lembra muito a escola cubana, né, de voleibol. Então eles têm eles iam muito com essa característica de escola cubana de voleibol. Dentro quando a gente pensa da preparação física, a gente tem que tentar mudar algumas coisas, porque a ideia do cubano é um pouco diferente da nossa, né, de preparação física. Um exemplo, eles gostam muito de correr. Então o cubano gosta muito eles chamam de pista. Então gosta de correr, pôr o atleta para correr, como se fosse um atleta de maratona. Então corre muito, corre muito, corre muito, corre muito. Então essa é a ideia do método cubano de treinamento. Não estou dizendo se é bom ou ruim, eu não faço isso, mas essa é uma diferença que a gente vê em alguns casos, né? Mas com a nossa chegada a gente conseguiu tirar bastante isso, então não se utiliza tanto isso. Comparando com o Brasil acaba sendo um espelho mesmo para todos os países em relação a treinamento, né? No Brasil se treina muito e se treina muito bem, o pessoal é muito capacitado no Brasil. Então tem grandes técnicos, tem grandes preparadores, grandes profissionais no Brasil. Então
todo mundo gosta e quer ir trabalhar, quer ir jogar, quer estar no Brasil, porque sabe que no Brasil se treina e se joga muito, uma liga muito, muito forte e muito boa, né? Então, essa é a diferença do que teria com a República Dominicana e o Brasil. Primeiro que a gente também não tem, aqui na República Dominicana não tem uma liga como na liga no Brasil, né? Então a liga aqui tem 4 times que acabam jogando por 2 meses, mais ou menos aí, mas é uma liga muito pequena, coloca mais para as jogadoras que não conseguem contratos fora do país, para que possa se manter ativo e estar jogando aqui. Mas acho que é uma coisa legal que acontece com a seleção dominicana hoje, é esse intercâmbio que elas têm com diversos países diferentes, né? Então, isso dá muita bagagem para o jogador. Então, as meninas voltam com um monte de coisa diferente, mais habilidosas, né? Tem acesso a diferentes formas de treinamento. Então, isso é bem interessante. Sim, sim. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o que é preparação física, meu Deus, como é que a gente entende um pouco da preparação física no vôlei? Talvez essa seja a expressão mais falada no meio esportivo, né? Preparação física. Todo mundo, alguma vez na vida, já escutou falar disso. Então, mas eu acho que poucas pessoas eles entendem de fato como que se dá a preparação física, como ela é estruturada, como ela é organizada. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de como vocês pensam a preparação física da equipe, como que é pensada a temporada, como que as coisas acontecem, por que acontecem. Acho que é interessante dar essa luz na preparação física. Primeiro que a ideia da preparação física, o nome já diz, né? É preparar o indivíduo para alguma atividade física ou esportiva, seja recreativa ou mesmo de alto rendimento, né? No caso do alto rendimento, o intuito nosso como preparador físico é deixar o indivíduo mais preparado para as rotinas de treinamento e, consequentemente, também para os jogos, né? A gente sempre tenta, quando elaboramos os programas de treinamento, né, pensamos em treinar sempre mais do que se joga. Então, tentar fazer com que os programas de treinamento sejam mais intensos do que fosse uma partida, né, que seja um jogo. Como que a gente faz o planejamento? Aqui a gente tem que pensar de 2 formas, né? Porque aqui é uma seleção permanente. Então, as jogadoras que não jogam em clubes fora da República Dominicana, elas ficam no país, elas continuam treinando com a gente o ano todo. Diferente do Brasil, que tem a liga, as jogadoras se reúnem para as competições com a seleção, aqui não. Elas pertencem à seleção o ano todo. Então, a gente treina de janeiro a janeiro, tem os períodos de férias, mas se treina de janeiro a janeiro. Então, os jogadores que não conseguiram jogar fora, elas ficam aqui. Então elas fazem a parte física e a parte técnico-tático também. Então a gente tem que dividir na parte da preparação física em 2 partes. Para as jogadoras que ficam aqui e para as jogadoras que estão jogando fora. Para as que ficam aqui, seria o ideal para o preparador físico, porque a gente tem um período longo de preparação, conseguimos desenvolver várias capacidades físicas, que no período de pré-temporada. Então, imaginando que começa a pré-temporada em janeiro, e a primeira competição nossa é em maio, que acaba sendo a Liga das Nações em maio, então a gente tem um período largo de preparação física. Isso seria o ideal para a gente, né, preparador. Então, eu consigo, para as que estão aqui, desenvolver todo esse tempo, consigo fazer um trabalho muito bom com elas, então elas ficam fisicamente muito bem. Em contrapartida, tem as jogadoras que estão fora do país, que chegam muitas final de março, abril, algumas final de abril. Então, a gente já tem um período mais curto de preparação física. Então, aí o que tem que fazer? Tem que ver as prioridades. Então, essas jogadoras que estão jogando fora, elas chegam, a gente dá um período de descanso para elas. É reavaliada pela parte da fisioterapia e por nós também, da preparação física. A gente vê o que é prioridade para ela. Então, se ela já vai jogar a primeira competição, então a gente tem um período aí de 2, 3, 4 semanas para trabalhar com ela. Então, a gente não pode perder muito tempo, a gente já tem que ser um treino mais focado na realidade, no que ela necessita. Ou seja, uma recuperação, ou seja, a melhora da performance dela ali, de qualquer outro aspecto relacionado ao treinamento, à performance. Então, resumindo, seria essa a
o nosso trabalho aqui dentro da preparação física, mais ou menos. É legal a gente ouvir e entender como que a relação, né, do país com a modalidade, de ter uma liga ou não ter, interfere no Sim, planejamento de qualquer equipe, de qualquer seleção, né? sim, sim. Tem uma questão que todo mundo sempre pergunta, todo mundo sempre fala, o que que é periodização? Periodização seria o planejamento, né? Seria o modo chique de dizer planejamento. Na preparação física, na educação física, se utiliza o nome de periodização. Então a gente tem uma competição-alvo, e onde você planeja como você vai chegar nessa competição. Ela vem muito do atletismo, né? O atletismo utiliza muito a periodização, porque são competições chaves. Então tem um mundial, tem um sul-americano, então são poucas competições no ano que o atletismo tem, então fica mais fácil da gente periodizar. Nos esportes intermitentes, que é o caso do voleibol, as competições são muitas. Então, para você ter uma ideia, o ano passado a gente jogou Liga das Nações, depois a gente jogou pré-olímpico, pan-americano, não vou lembrar, mas se não me engano foram 5 ou 6 competições que tivemos no ano passado. Então você tem que planejar pensando nessas 5, 6 competições que você tem no ano. Então a periodização ajuda a gente a ter um norte, imaginar as coisas lá na frente. Muitas vezes isso modifica, como eu disse, não são competições e datas fechadas, muitas vezes muda, como aconteceu agora com a Olimpíada. Então, muitas vezes muda, a data era aqui, tem que mudar ali, mas pelo menos a gente tem uma ideia de como gostaríamos de estar. Então, todo o início de temporada, eu chego, faço o planejamento, então coloco como elas vão começar o ano e como elas vão chegar na competição, na primeira competição, como elas vão estar na segunda competição e assim por diante. Então, essa é a ideia da periodização, é um planejamento para as competições. Ela é dividida em três partes, vamos dizer, que seria o macro, que seria o grande, né? Que seria a temporada toda, ou dependendo do período que tem, o ano todo. Aí depois vem o mesociclo, que seria as semanas, e o microciclo, que seria o dia, a rotina diária de treinamento. Então, isso que a gente elabora. E aqui a gente faz, eu elaboro a periodização, é entregue para o restante da comissão técnica, então eles ficam sabendo também, isso é conversado. Então, um exemplo, no voleibol tem muito treinos específicos, vai ter treino de bloqueio, então a intensidade acaba sendo um pouco mais alta, eu acabo tirando um pouco o pé ali na parte do treinamento físico e assim por diante. Então, resumindo, essa é a ideia da periodização. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, muito interessante a gente comentar, que é sobre uma característica do jogo de voleibol, né? Porque a gente sempre olha para as modalidades, então o voleibol ele acontece de uma forma, o futebol de outra, o handebol de outra ainda, e assim por diante, né? Aí você falou que o voleibol é uma modalidade, um esporte intermitente, né? O que isso significa para o pessoal entender qual que é a diferença das outras modalidades? Que o voleibol é um esporte que ele não utiliza a capacidade aeróbia e nem anaeróbia. Ele junta as duas coisas dentro do jogo. Então você vai ter momentos que ele utiliza as vias energéticas anaeróbias e vai ter momento que ele utiliza as vias energéticas aeróbias. Então ele é um esporte com essa característica, por isso que a gente fala que é característica intermitente. Aí você vai perguntar assim, no rally. No rally, predominantemente, o voleibol é anaeróbio, mas dentro de momentos da partida, vai fazer um saque, ou vai receber um passe, enfim, tudo isso são capacidades que a solicitação é mais aeróbia. Então essa seria a diferença de esporte intermitente, né? É diferente de quando a gente pega uma prova de atletismo, de 100 metros, que também ele acaba sendo mais anaeróbio, ou quando a gente pega uma maratona, que tem uma característica mais aeróbia, e assim por diante.
Então essa seria a característica do voleibol, quando a gente pensa em intermitente. E acho, é legal entender isso, porque a gente vê o quanto que é importante o trabalho, o seu trabalho, né? O quanto que você tem que pensar muito mais, porque é muito mais variável, Sim, muito mais coisa acontecendo, né? Tem uma outra dúvida que eu acho que não sei, talvez não seja nem uma dúvida, mas eu acho que é legal esclarecer, é que acho que as jogadoras têm posições diferentes, têm funções diferentes e elas são exigidas de forma diferente fisicamente, né? Como que isso é pensado na hora de fazer o treino? Por exemplo, a levantadora, ela salta muito menos do que a oposta, né? Então, as passadoras, elas têm que ficar em uma posição mais abaixada muito mais. Então, como é que isso acontece? Se isso é levado em consideração na hora do treino? Sim, a gente tenta levar em consideração também. Mas só para entender, a gente, que nem você falou, da levantadora salta menos que como é oposta. Salta diferente, né? Diferente. A gente tem um aplicativo que a gente monitora os saltos das atletas e muitas vezes a levantadora é a que mais salta dentro de uma partida. Então, é que a gente não consegue, muitas vezes, quando vê o jogo de fora, a gente só vê aquele salto bonito, aquele salto de ataque, só acha que aquele foi um salto, né? Mas tem os saltos de baixo impacto também. Claro que a gente tenta também individualizar dessa forma por posição a exigência do que o esporte necessita. Mas na grande maioria a gente individualiza mesmo pelas avaliações e pela característica do indivíduo, não somente pela posição dele. Então, tipo, a levantadora tem que treinar mais dessa forma, a atacante mais dessa forma, a líbero assim e tudo mais. A gente avalia elas, então faz uma avaliação prévia e vê o que ela necessita para que possa ser melhorado ali também. Então a gente individualiza mais por essas características do que somente pela característica de posição. Mas sim, é individualizado todos os treinamentos. Então todas as atletas têm sua rotina de treino, tem as cargas que elas devem utilizar de trabalho, tem os exercícios que são específicos para elas e assim por diante. Todas individualizada dessa forma também. É muito legal a gente entender mais um pouco disso, né? Para realmente ilustrar como que funciona o seu trabalho. E a gente sabe que talvez o voleibol seja uma das modalidades que primeiro aderiu e se apropriou dos recursos tecnológicos, né? Sim. O voleibol é pioneiro nisso há muito tempo. Como é que vocês utilizam os recursos tecnológicos nos treinamentos, nas avaliações que vocês produzem? Como que isso acontece? O que vocês têm de estudo? O que vocês fazem no momento? O que quase todos os clubes, seleções utilizam muito é o de análise de estatística, que é o data volley. Eu não entendo quase nada de data volley, estou aprendendo agora, o pessoal está me ensinando, me passando algumas coisas aqui. Então eu sou não tenho uma noção muito grande, é muita coisa naquilo ali. Então, tipo, é muita informação, e para eles é uma coisa muito simples, e para mim ainda acaba sendo um pouco complicado, um pouco complexo para o entendimento. Na parte da preparação física, o que a gente tem aqui é um de análise de salto, que é o VERT. Então, cada atleta tem um monitor que é colocado na cintura dela. A gente tem um iPad, então essas informações de treinamento das atletas passam direto para esse iPad. Então, a gente consegue monitorar a rotina de salto delas do treinamento e do jogo também. Além dos saltos, eu consigo analisar quantos saltos elas deram, né? A altura do salto e uma coisa que é um dado muito importante para a gente da preparação e da fisioterapia é como que a atleta cai no chão. Então, ele divide em 3 aspectos, né? Baixo impacto, médio impacto e alto impacto. Então, se a atleta ela pode ter saltado pouco numa partida ou num treinamento, só que as incidências de impacto foram muito altas. Então, ela caiu muito mal no chão. Então, ela saltou 20 vezes, mas ela caiu dos 20 saltos, 20 foram de alto impacto. Então, pode acarretar numa dor articular, joelho, tornozelo ou quadril. Em contrapartida, uma atleta que saltou 100 vezes, só que ela
tem um bom baixo impacto, ela consegue cair de uma forma mais segura e dificilmente vai ter alguma lesão. Esses dados são interessantes porque a gente consegue avaliar e entender muitas vezes por que aquela atleta tem dores que a gente não consegue entender. Então, nisso aí a gente consegue monitorar também. Essa é a única coisa que a gente tem na preparação física para monitorar e utilizar. Tem muitas ferramentas que a gente aqui é uma seleção que não tem um aporte financeiro tão grande quanto o Brasil ou outras potências, Estados Unidos, China e assim por diante. Então o Vert acabou chegando faz um pouco mais de 2 anos e desde o ano passado que eu estou utilizando ele. Então, para mim está sendo muito, muito bom para utilizar e bem útil mesmo. Na questão de avaliação, eu utilizo ele também, mas o restante da avaliação que eu faço com elas é muito no que a gente tem, tá, Fernando? Então, tipo, avaliação de agilidade, com cone, com cronômetro mesmo, avaliação de capacidade aeróbica, que eu acabo utilizando o yo-yo teste, também é com coisas que não necessita de equipamento, né? Você precisa de um cronômetro somente. E teste de força que eu faço para monitorar as cargas de treinamento delas dentro da academia. Então são coisas que não necessita de equipamento, de coisa cara ou sofisticada, na verdade não precisa de nada, né? Só precisa da gente estar fazendo ali e avaliando e conhecendo um pouquinho mais a atleta. E mesmo, né, diante dessas dificuldades aí, estão entre as maiores seleções do mundo hoje, né? Graças a Deus. Que coisa incrível. Isso é muito legal de ver. É legal de ver a seleção dominicana jogando, porque elas, como você mesmo disse, elas lembram muito aquela escola de ouro de Cuba, né? Aquelas meninas que saltavam muito. Só que a gente tem uma jogadora que nem a Brenda, que é um absurdo jogando no fundo de quadra, né? Então a gente tem essas nuances que diferenciam um pouquinho. A Braille Martinez, que é extremamente habilidosa também. Então é bem legal de ver e de ver como que se prepara essas meninas com características tão diferentes, né? Uma coisa que é legal de entender também é como que funciona o mecanismo de lesão, né? Como que vocês cuidam para que a lesão não aconteça? Né? De que forma, o que vocês olham? Que momentos que vocês falam assim, olha, é melhor a gente dar um tempo, vamos diminuir a carga, enfim, como é que isso funciona dentro da equipe? Se isso é tranquilo com o treinador, existe uma conversa, como que é isso? Com relação à comissão técnica, é muito fácil o entendimento e nossa conversa ali. Então, entre a gente, o preparador físico, o fisioterapeuta e os técnicos, é tranquilo. Então, quando a gente necessita tirar algum atleta de treino ou fazer algum trabalho mais específico, eles nunca tem problema, nunca tivemos problema com eles. Tanto o Marcos como os seus auxiliares, como a Joana, que é a fisioterapeuta, também sempre nessa parte é tranquilo. O que a gente pensa, né? Na preparação física, né, o principal objetivo nosso é entregar o atleta na melhor condição física para o técnico. Eu sempre digo para elas, se elas vão jogar ou não cabe a mim, mas você fisicamente está perfeita para jogar. Então agora, se técnico e taticamente, aí vai ser lá na quadra que vocês vão resolver, tá? Entre vocês ali e o técnico. E o que a gente pensa, né? A gente sempre tenta não deixar que o atleta se lesione pela primeira vez, porque uma lesão que ela acontece independente de qualquer coisa, sempre vai ficar algum restício, então sempre vai ter uma preocupação maior, seja ela joelho, ombro ou tornozelo, que são os mais comuns no voleibol. Então, se lesionou pela primeira vez, então sempre a gente vai ficar com o pezinho atrás ali. Então a gente tenta sempre, desde a base até chegar ao adulto, fazer um bom trabalho de preparação física para evitar que esse atleta se lesione. E como que é feito isso? Treinando. A melhor forma da gente evitar de se lesionar é fazendo a preparação física, treinando. Então, a melhor forma da gente melhorar a performance é treinando. Tá? Então, fazendo um bom programa de treinamento, fazendo um bom monitoramento desse atleta. Aí, na questão do monitoramento, é interessante a gente tentar sempre compreender também como é o atleta, né?
tentar entender como ele está, o que coisa que ele está apresentando, algum desconforto, algo que ele possa apresentar. Isso aí não precisa de muita coisa, tá, Fernando? Tipo assim, não precisa de nenhum equipamento caro. É só você ir lá e perguntar para o atleta. É simples, é simples. Você chega e pergunta, Fernando, como que você está? E quando a gente pergunta como você está, não é perguntar por educação, é perguntar para saber mesmo o que está acontecendo. Fernando, e aí, como que você está, cara? Vamos jogar? Tô vendo que você não está muito bem, está sentindo alguma coisa. E ouvir o que ele tem para te dizer. Isso aí a gente faz todo dia. Então, você perguntar todo dia, você colher informações que são interessantes ali, você já vai saber se precisa mudar alguma coisa ou não. Então, partimos desse princípio. O treinamento já é uma prevenção de lesão. Então, você treinar a parte física bem, fazer o que tem que ser feito, vai te prevenir de lesão. E o segundo ponto é tentar evitar que esse atleta se lesione pela primeira vez. Então, são os dois pontos que são importantes aí. E um terceiro que a gente pode colocar é conhecer e escutar sempre o seu atleta. Tá? Para isso não precisa de muita coisa, não. Acho que isso é muito interessante mesmo, é muito interessante de ouvir essa questão de você ouvir, né? Dar um pouquinho de voz para o atleta, porque ninguém conhece o corpo dele melhor do que ele mesmo, né? Então, ele mesmo pode dar essas informações, dar essas pistas, que vai ajudar muito, vai favorecer muito o trabalho de todo mundo dentro da comissão técnica, né? Sim, sim, claro. Ricardo, na semana passada, eu falei aqui com o Plauto, e aí eu fiz uma pergunta, o Plauto do SESI do Vôlei Bauru, e eu fiz uma pergunta para ele que eu acho que é bem legal ouvir o seu ponto de vista também. Eu perguntei para ele sobre as diferenças que tem dentro do planejamento, a diferença do treinamento, como que ele funciona, por exemplo, como que funciona o treinamento físico na pré-temporada, na fase de competição e na fase de competição-alvo. Quais são as diferenças do treinamento nessa fase, nessas diferentes fases, quando você está com a equipe toda, por exemplo. O que vocês fazem, o que não fazem, por que fazem, por que não fazem. Acho que isso é legal de entender também. Não, legal, boa pergunta. Então, a pré-temporada seria, sei lá, o melhor período para o preparador físico. Porque é um período que a parte técnica e tática ela é menor, então se treina muito menos o específico, né, que é o voleibol, e a gente tem uma ênfase muito grande na preparação física. Então é um período que a gente consegue trabalhar com intensidades mais altas e conseguimos aplicar coisas que muitas vezes não vamos poder aplicar no restante da temporada. Então posso introduzir exercícios que eu gostaria que ela fizesse, que eu sei que aquilo vai trazer melhora para ela, então eu utilizo a pré-temporada para isso. Porque quando a gente chega próximo das competições, é muito interessante que a gente não coloque coisas que a atleta não está acostumado. Então, um exemplo, eu vou jogar a Liga das Nações em um período, uma semana antes, ou 2 dias antes, ou mesmo na hora que eu chego no país onde eu vou jogar, eu invento de fazer uma coisa que ela nunca fez na vida. Então eu vou promover um estresse grande para ela ali, tanto físico como mental, de uma coisa que ela nunca fez. Isso pode acarretar algum problema sério, posso até perder atleta. Então, eu tenho a pré-temporada para fazer esse molde aí, essas mudanças. Porque se eu penso de uma forma, aplico e não foi tão bem, eu tenho um período ainda para, se acontecer alguma coisa, para ela se recuperar e que não ocorra num período competitivo. Então, a pré-temporada seria o período ideal para a gente. Quando reúne todas as atletas que chegam de fora, tá todo mundo, sabemos que são essas 14 que vai jogar a competição, aí começa a funilar, né? Então a intensidade do treino técnico-tático consequentemente aumenta e a gente começa a tirar um pouquinho o pé da parte física. Porque tem que entender que a preparação física ela é um complemento do esporte principal. A gente não pode tentar... nunca a gente vai chegar na preparação física dentro do esporte. Então, o esporte sempre vai ser... As capacidades vão ser muito maiores dentro do esporte. Então, não adianta eu querer, dentro da preparação física, criar situações para melhorar
um exemplo, o meu atleta não torceu o tornozelo. Então, não adianta. Não vou criar uma situação na preparação física que ele não vai torcer o tornozelo. Não tem como. Eu vou criar situações para fortalecer, para evitar que ele possa lesionar o tornozelo. Mas que ele não vai lesionar, isso é difícil. Então, quando reúne as atletas nesse período competitivo, aí, que antecede a competição, então começa a funilar a parte técnica, então começa a se treinar muito mais a parte técnica e tática, e a parte física começa a diminuir um pouco a intensidade. Então, nesse período, a gente trabalha menos exercícios, menos intensidade e se torna muito mais específico, tá? Então, a gente começa a trabalhar pontos chaves que a atleta necessita. Ombro, joelho, tornozelo e assim por diante. Sem perder também a performance. Não é que elas vão para a preparação fazer a parte física para fazer... Para falar que está fazendo. Não, elas vão para treinar mesmo. Só que a intensidade, o volume de treinamento acaba sendo um pouco menor também. Outra coisa que é interessante, tá, Fernando? Sempre desde que eu comecei a trabalhar, muitas vezes o que acontecia, eu escutava muito elas falando assim, vamos lá na preparação física, a gente faz qualquer coisa. Então eu sempre falava assim para elas, se for vir para fazer qualquer coisa, não vem. Então, tipo, é melhor não vir aqui só para passar um tempo ou para ocupar, vamos lá para fazer qualquer coisa. Não, vem aqui é para treinar. Então, tipo, vai fazer a parte física, tem que treinar mesmo, tem que ir lá treinar. Então, isso que a gente planeja. Aí quando chegamos no período competitivo, da mesma forma a gente só trabalha os pontos-alvo que temos aí. Um exemplo legal aí seria o pré-olímpico. A gente fez o período de treinamento em Bauru. Então a gente saiu daqui da República Dominicana e a gente ficou em Bauru, acho que 1,5 mais ou menos, aí treinando, até jogamos com o SESI. Então eu tinha esse período onde eu consegui treinar. Então eu pude intensificar o treinamento também, porque no treinamento de quadra não foi tão intenso. Então eu consegui intensificar um pouco a parte da parte física delas. Então eu comunicava isso aos membros da comissão técnica, a gente vai treinar de uma forma um pouco mais intensa aqui e tudo mais, já visando os jogos ali, no caso, os jogos pré-olímpicos. Outra coisa também que é interessante, que nem eu falo que a gente passa isso para os membros da comissão, Fernando, mas a gente passa isso também para as atletas, tá? Da mesma forma, os membros da comissão recebem a periodização de treino, as atletas também recebem. Então elas sabem que naquele período elas vão estar treinando assim, e no período competitivo vamos treinar dessa forma. Porque é muito comum, né, quando a gente está na pré-temporada, como o treino acaba sendo um pouco mais intenso, o atleta gosta de chamar que se sente travado, né? Não consigo executar meu movimento com tanta perfeição e tudo mais, tal. Então a gente comunica, a gente avisa elas que isso vai ser normal, que vai chegar na fase do polimento, que a gente fala na preparação, elas vão estar mais soltas, mais livres, vão conseguir executar os movimentos com mais fluidez. Então é isso que a gente trabalha. Pré-temporada, mais intenso, mais exercícios, coisas novas, se forem aplicadas, que vai afunilando perto do período competitivo, vamos tirando a intensidade, tirando um pouco do volume, trabalhando mais o que é específico, da mesma forma, a hora que chegamos no período competitivo também, dentro dos jogos. Que legal. Acho que a Milena fez uma pergunta aqui, como que você garante a condição física de uma jogadora para todo um ano jogando, como que isso acontece? E você acabou de responder, é impossível garantir, né? Você promove um ambiente para que ela tenha a menor chance possível de se lesionar, mas garantir é impossível, né? A gente tem vários fatores que vão interferir para ter uma lesão ou não. Só para ilustrar também, terminamos o ano passado, a temporada passada, eu tinha marcado em algum lugar, eu não sei onde eu coloquei, Fernando, mas a gente jogou quase 60 partidas. E aqui bastante. E isso só com a seleção, sem contar as jogadoras que vieram de clubes. Isso eu só estou falando de jogos com a seleção. Deu quase 60 partidas, se não me falha a memória, Fernando. Eu não vou ter com exatidão aqui, mas chegou a 60 ou passou de 60. E aqui a seleção ela não tem uma quantidade grande de jogadoras, né?
Então é uma seleção diferente do Brasil, que tem um time A, B, C, D, como os Estados Unidos. Aqui tem um time A, algumas peças que vão modificando, mas o centro ali é basicamente o mesmo time. Um exemplo é a Levantadora. A Levantadora jogou todos os jogos, desde o início até o final, ela jogou todos os jogos. E a gente não teve uma lesão, a gente não lesionou ninguém. Então, a gente foi pensar na quantidade de jogos que tivemos, foi muito grande, muito intenso, com viagem e tudo mais. Foram competições muito difíceis e com viagens também, né? Tem a Liga das Nações, tem a Copa do Mundo, que são viagens bem cansativas e sequenciais também. Não tivemos nenhuma lesão. Então, isso eu coloco como um trabalho de todos os membros da comissão técnica e das atletas por entenderem que a preparação física é importante. Então, a gente fez uma pré-temporada boa. Elas entenderam que tem que treinar a parte física, muitas vezes mesmo não querendo treinar a parte física, tem que treinar, que isso é importante. E o legal é que a gente apresentou esses dados para elas, né? Terminamos a última competição, que foi o Norseca, a gente apresentou esses dados para elas. E a hora que a gente coloca isso e elas olham e falam, caramba, foi tudo isso? Elas falam, nossa, a gente nem imaginei que a gente tinha jogado tantas partidas assim. Então isso é legal para ilustrar e mostrar o quão intenso é o jogo. Legal, incrível, muito legal, muito legal. Bom, antes da gente ir para as perguntas que o pessoal mandou aí, tem bastante pergunta interessante. Eu tenho a minha última aqui. Qual que foi o seu momento mais legal assim com a seleção? Que foi um jogo, foi um campeonato? O que foi mais legal para você de toda essa tua trajetória legal? Eu sempre falo, quando eu converso com alguém, que às vezes eu sento converso com a minha esposa, eu falo que é um pouco surreal algumas coisas que passa pra gente, né? Porque até então, morava em Bauru aí, tipo, nunca imaginei estar na República Dominicana, né? A gente queria vir passar férias aqui em Punta Cana. Eu nunca imaginei morando na República Dominicana, em outro país. Então tudo acaba sendo novo e muito prazeroso profissionalmente. Então tudo é gostoso. Tudo é gostoso. Tipo assim, pô, vou treinar. Ah, legal, puta, é legal, é gostoso. É bom, é bom. É tudo bom. Mas um momento que acaba marcando bastante. Na verdade, acho que eu vou por dois momentos. Seria a primeira vez que a gente jogou com o Brasil. Que a gente teve jogar contra o Brasil, né? Foi bem legal. E foi diferente, emocionante. Mix de sensações. Mistura muita coisa. E o marcante foi o Pan-Americano, né? A gente ter ganho o Pan-Americano. Isso aí foi bem emocionante e muito gostoso mesmo. Porque para aqui, para o país, para a República Dominicana, foi uma coisa muito grande, né? Eles ganharam o Pan-Americano quando foi aqui, em Santo Domingo, e até então não conseguiram repetir o feito, né? Então foi bronze, foi prata, mas nunca ganhou. Então ganhar novamente o PAN e você tá ali, né? Tipo, num outro momento histórico para o país é fantástico, né? Então, uma competição grande, você tá ali, é muita coisa, Fernando. Cara, tipo, agora pensando aqui, você tá na Vila Olímpica, cara, você andando assim, você olha pro lado, tá os atletas de todos os países, enfim, é muito louco. Fora o jogo em si, é muito gostoso. E agora a Olimpíada, né, cara? Tipo, era pra gente estar se preparando para a Olimpíada, agora passou pro ano que vem, que com certeza vai ser outro momento fantástico também. Certamente. Daqui a pouquinho tem uma pergunta sobre a Olimpíada, vamos ver. Eu acho que talvez não foi o resultado esperado, mas o pré-olímpico aqui no Brasil, que a seleção dominicana jogou um absurdo, né? Quase ganhou do Brasil, né? No final do pré-olímpico. Foi sensacional, de tirar o fôlego mesmo. Acho que é um momento muito bonito, né? E depois se classificaram em outra oportunidade, mas foi surreal. Você já imaginou ganhar do Brasil aqui num pré-olímpico? Então, imagina, quase.
Vamos lá, então vou para a pergunta do pessoal, do que o pessoal me enviou nas redes sociais aqui. Vou começar com a pergunta do Vitor. Qual que é a maior dificuldade para aproximar o treinamento físico com a realidade do jogo? Boa pergunta. É difícil. Como eu disse lá no início, a gente sempre vai tentar, mas a gente dificilmente vai conseguir, tá? Porque são muitas variáveis dentro de uma partida. Então a gente tenta, dentro da preparação física, entregar o melhor para o atleta, para que ele possa entregar o melhor ali para o treinador, para os seus companheiros de jogo e para a partida. Dentro da preparação física, a gente tenta moldar da melhor forma possível, tá, Fernando? Então, tipo assim, é um esporte que se salta muito, então a gente coloca bastante treinamento pliométrico, mas para se realizar um treinamento pliométrico tem que ter uma boa fase de treinamento de força também. Então são essas variantes que a gente pode modificar dentro da rotina de preparação física, tá? Então isso que a gente tenta buscar e tenta fazer ali para entregar, tentar deixar dentro do mais próximo possível do jogo, né, do esporte ali. Maravilha. Bom, a segunda pergunta, que achei bem interessante, que foi se a Brenda Castilho ela treina tão bem quanto joga. Agora, antes de você responder, e para quem não conhece, a Brenda Castilho é considerada uma das melhores líberos aí do mundo. Eu já tive a oportunidade de ver ela jogar em Bauru, é um absurdo. Poucas vezes eu vi alguém jogar com uma inteligência de jogo tão grande, né? Acho que o Ricardo pode falar melhor do que eu, acompanha ela, né, diariamente. Então, o que você pode dizer aí, né? Não só dela, né, mas tem vários jogadores aí de destaque agora na República Dominicana. A Brenda ela foge da curva, né, Fernando? Vamos começar por aí, né? Ela foge da curva como jogadora, né? Seria como o Ronaldo Fenômeno, seria como o Michael Jordan, poderíamos colocar ali. São pessoas que fogem da curva. Então ela tem um talento nato. Ela nasceu para isso, ela tem esse talento nato, tá? Ela treina como as outras, treina ali, faz o que tem que fazer, mas para ela a gente percebe sempre que é muito fácil. É muito fácil aquilo que ela está fazendo. Enquanto algumas a gente vê que executa o movimento, executa o que tem que ser feito, mas acaba sofrendo um pouco mais, ela acaba executando com uma certa facilidade muito grande. Ela tem uma liderança dentro de quadra também, ela tem uma visão de jogo que é diferente também, ela consegue coordenar as jogadas, consegue coordenar suas companheiras dentro de um jogo, ela fala muito, eu digo isso para minha esposa, a gente que está próximo ali no jogo, ela fala o jogo inteiro, ela fala do jogo inteiro, você consegue ouvir. Então, tipo, vai, volta, vem, largou, enfim, ela tá vendo coisas que só ela vê. Então, isso facilita bastante. Na parte física, o que a gente tenta fazer com ela é sempre tentar deixar uma boa condição física. Desde o início, quando eu trabalhei com ela em Bauru, eu brincava com ela e falava assim, eu não posso te atrapalhar. Eu falava para ela, eu não posso te atrapalhar, porque não posso criar coisas que ela possa prejudicar ela. Então a gente faz no caso dela, eu não gosto de utilizar esse termo, mas a gente faz mais um fortalecimento mesmo. Então são algumas coisas que são interessantes para que ela possa trabalhar, tipo, bastante fortalecimento de abdômen, lombar, são essas coisas que são necessárias para ela. Então eu não invento muita coisa com ela, não invento. Ela faz lá, muitas vezes o treino dela acaba sendo menor que das outras, ela treina menos que as outras, porque eu sei que ela vai treinar ali na quadra, não precisa de muita coisa. Tem até uma situação engraçada, que quando ela jogou em Bauru, e no time tinha a Taizinha, você lembra da Taizinha, né? Sim. E a Taizinha brincava sempre comigo e falava, Ricardo, como assim, a Brenda já terminou? Eu falei, já Taizinha, já terminou. Mas que treino é esse que ela faz? Eu falei, é treino de líbero, não precisa de muita coisa. E ela falava assim pra Taizinha, Taizinha, fica tranquilo que a bola vai chegar para você. A bola vai chegar para a Juma, que vai chegar para você. Não se preocupe, tá vendo? Então,
Então não precisa de muita coisa para ela, tá? Aqui também tem mais, não sei não sei te explicar o porquê, mas as líberos aqui parece que meio que brotam, tá? Tem líberos, a outra líbero que jogou a Liga das Nações, que é a Lari, também é nova e é muito boa também. Joga muito. Joga muito também. E tem uma outra menina que fez 19 anos, que é uma outra líbero que também é muito boa também. Então tem líberos, aqui as meninas são boas, como líberos. Maravilha, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É sempre bom jogar bola para cima. Bom, nosso tempo está quase acabando, então eu vou fazer a última pergunta aqui, daí a gente já encerra, beleza? Beleza. Aqui tem uma pergunta do Bruno que eu achei bem legal, uma pergunta grande, mas acho que é interessante. A República Dominicana ela sempre chamou atenção pela força física, pela potência e pelo alcance. Nos últimos anos houve um grande crescimento, tanto nas relações das equipes de base quanto da equipe principal, revelando jogadoras mais altas e mais técnicas. Qual foi o diferencial durante esses anos, na sua opinião? E se esse diferencial, se isso tem alguma relação com a preparação física, na sua opinião? Então, aqui, né, eles desenvolvem um trabalho muito bom desde a base, né? Então, desde a chegada do Marcos com o Wagner em 2008, então eles já começaram a olhar muito mais para a base do que para aquele time principal, porque eles viam como um futuro mesmo. Então, eles já começaram a modificar isso daí. Aí veio com a chegada de outro brasileiro, que é o Alexandre Secato, que já começou a trabalhar também com a base ali, com as menores. Eles treinam muito, tá? Então, tipo assim, eles buscam atletas, estão sempre chegando meninas desde pequenas, infantis, com 10, 11 anos, começam a treinar. E como tem uma proximidade muito grande, a gente treina, o adulto está treinando próximo do infantil, então fica fácil da gente conseguir entender, de olhar as meninas ali também. E claro que no voleibol, a primeira característica quando alguém vai olhar para um atleta é a altura, né? Então, tipo, vai ver, é uma menina alta. Então, tem uma menina aqui, ela foi até fazer um intercâmbio no Japão, se não me engano, ela tem 15, 16 anos, ela tem 1,90 m e alguma coisa. Então, ela é muito grande. Então, tipo, vamos trabalhar com a menina. E claro que daí, entrando na parte física, quando a gente começa a desenvolver fisicamente os atletas desde mais novo possível, a gente vai evitando que a hora que ele chegar no adulto, no mais velho ali, tem alguma lesão, a gente consegue já moldar o atleta fisicamente também. Então isso facilita bastante. Então as meninas começam a fazer a parte física desde do infantil. Então elas já começam a ter um trabalho da parte física no infantil, no juvenil e chegando no adulto. Quem trabalha com a parte da base aqui é o Marcelo, é o outro preparador físico. Eu auxilio ele também, ajudo ele ali. Mas ele quer acabar direcionando o treinamento para o infantil e para o juvenil. Mas a preparação física na categoria de base acaba sendo importante para o desenvolvimento, para que elas possam jogar mais e melhor também. Maravilha. Muito, muito, muito bom. Ricardo, a gente está, né, infelizmente, quase chegando no final do nosso tempo. Antes de te agradecer, eu queria agradecer todo mundo que participou aí, que enviou as perguntas. Infelizmente, não deu para responder todas, mas se vocês quiserem, vai ficar salva a live. Vocês podem mandar a pergunta lá depois, que a gente tenta responder de alguma forma. Sim. Obrigado mesmo, pessoal de Bauru, pessoal de Jundiaí que está aí. Uma galera show de bola. E, Ricardo, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, por ter se disponibilizado aí, né, diante de tantas coisas, tantas tarefas aí, né, na pandemia. Acho que o trabalho fica muito mais intenso, né, virtual, sim, é muito mais complexo de trabalhar assim. Tem razão. E obrigado mesmo de coração. Fiquei muito feliz que você pôde falar um pouquinho e compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Beleza, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom o bate-papo aqui.
De novo, parabenizar você pela ideia das lives, que é muito interessante, conversar com... Teve o técnico, seu amigo, que está na Europa, o Plauto, que está no SESI. Enfim, é legal a gente ouvir e as pessoas entenderem também como que funciona, como trabalha, como que é o dia a dia do voleibol. É muito bom. Sim. Isso aí. Muito obrigado, muito sucesso para você. Acabei não perguntando dos Jogos Olímpicos, né? Mas que 2021 seja um ano incrível para você, para a seleção. Torço muito por vocês. Obrigado, Fernando. Valeu mesmo. Beleza? Obrigado, meu Abraço, amigo. Fernando. Até mais. Tchau, Até tchau, mais. pessoal. Tchau, tchau.